Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a doutora Gabriela. Para quem não me conhece, eu sou advogada criminalista e professora universitária. Hoje eu quero então aqui comentar um pouquinho sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre a decretação de nulidade nas ações penais envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiramente, para que fique bem claro, tá? Este vídeo ele não tem caráter político partidário, tá? Ele tem caráter informativo. Como a gente sabe, né, nosso país, infelizmente, ele é um país polarizado politicamente, tá? Essa decisão, de certa forma, ela trouxe aí grande repercussão, tanto nacional como internacional. E nas redes sociais não seria diferente. Então, o que eu estou observando aqui nas redes sociais? Parte da população indignada, né, indignada com a decisão, falando que o STF foi comprado, que o STF está do lado do partido A, o partido B, que a justiça no Brasil não funciona. E do outro lado, pessoas comemorando o fato como se, né, falando aí a justiça foi feita, o ex-presidente foi inocentado, né? Mas não é bem assim, tá? Nulidade e absolvição são coisas bem diferentes, tá? E aqui no caso, o Lula ele não foi inocentado. Então aqui, a título de informação, tá? Para que as pessoas aí comecem a entender um pouquinho mais como funciona as leis, a justiça no Brasil, eu resolvi fazer este vídeo, tá? Então eu vou utilizar termos aí mais comuns, não vou utilizar termos jurídicos para que a grande maioria, né, possa entender o que está acontecendo. Então vamos lá, começando a explicar o que é sistema acusatório. O sistema acusatório, tá, que foi o sistema adotado pela Constituição Federal, ele pressupõe a existência de três partes num processo penal: o promotor, né, no caso a acusação, a defesa e o juiz. O juiz, ele é imparcial, ele deve ser imparcial, tá? Então o juiz ele não participa ativamente na produção de provas, ele não faz a denúncia, tá? Ele fica lá paradinho, né? Esperando que as provas, que os pedidos de produção de provas sejam feitos a ele, tá? Ele não trabalha ativamente com a acusação ou com a defesa. E o que nós observamos aqui, tá? Se referindo aqui às ações penais envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que infelizmente nós não tínhamos, tá? Ele foi processado em um processo, né, penal que não foi respeitado o sistema acusatório, porque quando, né, foram divulgadas as conversas entre promotor e juiz, né, alguns anos atrás, tá? Nós podemos observar que o juiz Sérgio Moro, ele trabalhava ativamente, tá, com a acusação, dava dicas para a acusação, que provas que deveriam ser produzidas, né? Então, o que nós tínhamos na prática? Na prática, nós tínhamos, de um lado, acusação e juiz, que era a acusação, e de outro lado a defesa. Nós não tínhamos um juiz imparcial. E quando saiu, né, quando esse escândalo ele foi veiculado aí nas redes sociais, na mídia, no meu Instagram eu me posicionei, eu falei nulo, processo nulo, naquela época, tá? Pessoas que conhecem o meu viés político, né, vieram aí me questionar: como assim que você está defendendo um bandido? Ele roubou. Como assim que você está defendendo? É neste ponto que eu gostaria de chegar. Independente da tua opinião política, tá? Da opinião política de cada pessoa, as leis elas devem ser cumpridas. Nós não devemos deixar as paixões, né, corromper o nosso profissionalismo, tá?
por mais, posso gostar, posso não gostar do presidente Lula, isso não interessa se eu gosto do Lula, se eu gosto do Bolsonaro, enfim, tá? Quando eu me deparo com uma situação dessa, eu tenho que aplicar a lei. É por isso que o nosso país muitas vezes não vai para frente. Por quê? Se a lei está sendo usada para me favorecer, beleza, tranquilo, né? Agora, se a lei está sendo usada para favorecer o outro, não é legal, tá? A gente tem que parar com isso. Nós, como população, como nação, devemos ter consciência, tá, disso. Eu, particularmente, nunca votei no Lula e nem votaria, mas como eu já disse, anularia, se fosse eu lá no STF, anularia, e demorou, isso aí já deveria ter sido nulo há muito tempo, né? E por que eu disse no início aí do processo que ele não foi inocentado, o ex-presidente Lula? Ele não foi inocentado porque o mérito das provas, se elas eram verdadeiras ou não, ou falsas, enfim, isso não foi analisado, tá? Não foi analisado. Só que quais são os prejuízos? Ele vai poder ser processado novamente? Sim, tá? Porque a nulidade é como se o processo ele nunca tivesse acontecido, tá? Como se essa ação penal nunca tivesse existido no universo jurídico. Então ele vai poder ser processado novamente. Só que quais são as implicações, né? O que isso implica, né? Aí no processo penal. No processo penal, nós temos um termo, né, no direito penal, processo penal, um termo chamado prescrição, tá? Prescrição. O que é prescrição? A prescrição, ela é um prazo, tá? Ela é um prazo que o Estado tem para processar uma pessoa criminalmente. Então, se você comete o crime X, o Estado terá X tempo, X de prazo para te processar, tá? Quando começa a contar essa prescrição? Da data da prática do crime, tá? Do fato. Começa a correr essa prescrição. Só que existem termos dentro deste prazo, tá? Que interrompem essa prescrição e essa prescrição ela começa a contar do zero novamente. Então, a pessoa pratica um crime na data X, 2 anos depois ela é denunciada. Quando ela é denunciada, por exemplo, quando é recebida essa denúncia, o prazo prescricional interrompe e ele começa a contar do zero novamente. Se essa decisão de nulidade ela foi confirmada, tá? Toda a ação penal vai ser considerada nula, como se nunca tivesse existido, e todas as provas produzidas em inquérito policial que teve a participação aí do ex-presidente, do ex-juiz Sérgio Moro, serão nulas, tá? E sendo nula a ação penal, tá? Serão nulos também os prazos interruptivos, ou seja, a prescrição ela está correndo desde a data do fato, ela nunca foi interrompida. E o que isso pode ocasionar? Falando a grosso modo para que todo mundo entenda, tá? Se ocorre a prescrição, o juiz constata a prescrição e o processo acaba. A pessoa ela não é punida, tá? Ela não é punida e nem absolvida, né? Então, eu não sei, aqui eu não olhei, eu não contei os prazos prescricionais, mas pode ocorrer, né? Pode ocorrer uma prescrição. Aí o que vai acontecer? Né? A grosso modo, como aí a grande maioria como a população fala, vai virar em pizza, vai virar em nada. E mais uma vez, vai surgir na população aquele sentimento de injustiça, né? Aquele sentimento de injustiça que é o que algumas pessoas estão vivenciando agora. Mas por quê? Porque não entendem como o sistema funciona, né? E esse é outro ponto que eu gostaria de estar expressando. O sentido da existência da lei é que ela seja cumprida. Se a lei ela não é cumprida, a sua existência não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum.
Independente do teu viés político, a regra, a lei deve ser cumprida. Se, né, o juiz Sérgio Moro, se ele tivesse cumprido a sua função, a qual ele era pago para cumprir, certinho, cumprindo a lei corretamente, talvez nós estaríamos aqui neste momento com o ex-presidente condenado, tá? Até porque o mérito das provas elas não foram analisadas, né? Então ele poderia ter sido condenado, mas condenado num processo justo, num processo sem nulidade. E agora a gente, né, se depara aí com essa situação lamentável, né? Lamentável. E é isso, né? Então eu espero aí que tenha talvez esclarecido aí um pouquinho, tenha ajudado aí na compreensão do porquê que nós estamos passando por isso. E se você gostou desse vídeo, então curta e compartilhe aí com outras pessoas para que mais pessoas tenham conhecimento, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau!